Oi pessoal, boa noite, paz seja convosco. Nós estamos mais uma vez iniciando aí essa etapa com todos vocês, num tema muito sugestivo que é a liderança eficaz. Eu gostaria de orar com vocês, colocando diante de Deus essa série de mensagens que estaremos desenvolvendo nessas próximas segunda-feiras. Eu quero que você aproveite muito, quero que você também tenha um coração disponível para Deus. Eu sempre tenho lembrado que um líder frutífero é um líder ensinável. E bem-aventurado é aquele que tem esse coração quebrantado, esse coração ensinável, esse coração aberto para o novo de Deus. E que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa série de mensagens. Eu sei que cada semana serão temas que estarão potencializando a nossa vida pessoal, a nossa vida ministerial, a nossa vida familiar, enfim, a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus nos ajude, me dê graça para que nessa segunda-feira que estamos iniciando, possa o Senhor nos ajudar a compreender a vontade dEle para esse tempo. Vamos pedir a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta segunda-feira. Senhor, eu sei que a sua vontade é que nós venhamos a cada dia crescer. Crescimento é a vontade do Senhor. É o nosso desejo também termos a maturidade de Cristo, é chegarmos à estatura do varão perfeito e que o Senhor nos ajude, Deus, nesse tempo a desenvolver a nossa salvação, a desenvolver também habilidades de liderança. Deus, o nosso coração está inclinado para Ti, o nosso coração está aberto para receber o que o Senhor tem para nos dar. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor é o nosso melhor mestre. É o Senhor que pode, Espírito Santo, alcançar cada vida, Deus, também dessa noite. É o Senhor que pode tocar corações, é o Senhor que pode alcançar, Deus, agora, Pai, cada membro dessa comunidade, cada líder, que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e eu suplico a Ti, Pai, que o Senhor venha nos equipar mais esse tempo para a Tua glória no nome de Jesus. Eu quero só relembrar a vocês, tivemos semana passada uma semana de investimento intencional nesse tempo de oração intercessória. Eu quero só lembrar o nosso estímulo quanto à continuidade. Vamos vigiar a nossa agenda, vamos olhar com carinho a nossa agenda de devoção, a nossa agenda de leitura da palavra, como nós falamos ontem sobre o avivamento e o poder das Escrituras, que nós sejamos também hoje pessoas interessadas em investir tempo também na palavra. Eu só estou relembrando a você a importância desses dois pilares da vida cristã, da oração que investimos na semana passada, de segunda a domingo, e também esse princípio da palavra, da leitura da palavra, da meditação da palavra, que nós possamos, mais uma vez, estar com o nosso coração aceso em Deus, aceso pela oração e aceso também pela palavra de Deus. Fica aí o meu apelo a vocês, encorajamento a vocês, líderes, membros dessa comunidade, para que nós venhamos dar realmente avanços, vamos dar realmente ao nosso tempo preciosas oportunidades também para que o Espírito Santo possa ministrar a nossa vida através da palavra e da oração. Eu quero hoje conversar com vocês com a liderança eficaz. Eu sei que esse assunto ele é muito importante. Eu quero só lembrar que John Maxwell, ele diz que liderar é nada mais, nada menos do que influenciar. Eu gostaria que você pudesse pensar comigo que essa definição de liderança é muito importante. Quando nós falamos de pessoas hoje que são chamadas por Deus nesse tempo, chamadas por Deus para influenciar. Nós somos hoje nesse tempo chamados por Deus para sermos hoje o sal dessa terra e a luz deste mundo. Jesus ele mesmo disse isso, e ele falando isso, ele nos fala o porquê que ele quer. Lá em Mateus capítulo 5, eu gostaria de começar com vocês, lendo esses versículos de Mateus capítulo 5, só para que
nosso coração já possa começar também a valorizar essa palavra de Jesus, do capítulo 13 em diante. Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder um cálice, uma cidade, melhor dizendo, edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É importante lembrar que nós temos dois elementos aqui que Jesus ele usa para falar da influência. Ele usa o sal, ele usa também a luz. Tanto um quanto o outro tem o poder de influenciar. Aonde o sal chega, ele influencia. Aonde a luz chega, ela influencia. Nós sabemos que a carne, ela pode ser temperada, ela pode ser conservada com sal, mas também o sal também lhe dá sabor. Que nós venhamos também hoje sermos pessoas que tenhamos hoje a graça de Deus, de sermos hoje o sal também, aonde chegarmos, aonde tivermos conexões, aonde estivermos envolvidos, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça nesse tempo para também influenciar pessoas, para ajudar pessoas, que nós sejamos luz, e luz só tem validade nas trevas. Nós sabemos que luz com luz não tem muito efeito, mas quando as trevas existem e a luz chega, nós sabemos que o ambiente muda, e que nós sejamos esses agentes de transformação. Que Deus nos ajude a sermos esses agentes de milagres. E eu quero começar com vocês hoje falando sobre liderança, e eu quero falar sobre o líder eficaz, o poder da paixão. Vamos falar sobre a paixão. Quero começar essa segunda-feira trazendo esse pensamento com vocês. O valor de nós realmente estarmos liderando, mas com um coração intenso em Deus, com um coração apaixonado. Como é importante também liderança hoje que tem paixão. Como é bom realmente saber que a paixão é algo muito forte. Quando eu falo paixão, eu estou dizendo o desejo forte, o desejo ardente que parte de dentro para fora. Vamos observar o que a Bíblia diz lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Eu gostaria que você meditasse também conosco sobre essa palavra do apóstolo Paulo à igreja de Colosso, quando ele fala sobre como é que nós devemos nos comportar nessa questão hoje do nosso serviço. Primeiro ele diz no versículo 17, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. E a segunda coisa está no mesmo capítulo, versículo 23, ele diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Olha bem, ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que essa palavra possa nos impulsionar. Eu sei que, tanto o primeiro versículo que eu li, que diz que o que nós fizermos por palavras ou por obras, fazemos em nome dEle, em nome do Senhor, né? Dando a Ele graças, a Deus Pai. E outra coisa, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Que Deus nos ajude, querido. Eu quero hoje falar sobre o poder da paixão, nessa caminhada hoje da nossa vida com Deus. E eu sei que esse ponto é um ponto relevante. Esse ponto ele é um ponto que pode ser determinante para a nossa caminhada, para o nosso sucesso, dentro da nossa vida cristã, dentro da nossa vida ministerial, dentro até da nossa vida profissional. Eu sei que a paixão, ela realmente é algo importante para qualquer pessoa que anseia vencer em qualquer esfera da vida. A paixão é algo importante demais.
E nós vamos exatamente aprender essa importância dentro dessa paixão, dentro dessa palavra que eu me referi, que paixão é desejo forte, é aquela pessoa faminta, é aquela pessoa que não se entrega, mas aquela pessoa que ela é motivada, porque ela sabe que o resultado vai valer a pena. Você pode até pensar comigo a respeito da paixão hoje, quando um rapaz ele está apaixonado pela moça, às vezes quando um homem está apaixonado por uma mulher, quanto desprendimento existe, quanta disposição existe para servir melhor aquela pessoa que você realmente está apaixonado. Nós podemos hoje, talvez na sua experiência de vida amorosa, fazer esse link hoje, né? Nós podemos hoje pensar sobre essa paixão no contexto humano, né? Quantos obstáculos se vencem para agradar uma pessoa na qual você está apaixonado? Não existe dificuldade, não existe preço alto, tudo é feito com intensidade. Por isso que a palavra paixão, às vezes ela pode ser mal interpretada, mas a palavra paixão ela tem a ver com fervor, ela tem a ver com intensidade, ela tem a ver com fome de fazer. Às vezes um líder, nós sabemos que às vezes precisamos de algumas características, nós precisamos hoje de humildade, podemos falar hoje de um líder que tem essa característica de humildade. Humildade é quando você está disposto a não só olhar para você, mas pensar no outro. Às vezes você pode falar hoje de um líder que tem inteligência emocional, é aquela pessoa que tem habilidades relacionais, mas também nós precisamos sermos intensos, famintos, por aquilo que nós vamos empreender, por aquilo que nós vamos fazer. Então eu gosto de lembrar que quando nós falamos paixão de Cristo, quando lembramos dessa palavra paixão de Cristo, mostra que a tenacidade de Jesus, a resiliência de Jesus em ir à cruz. Nós sabemos o quanto ele entendia o valor daquele ato, o quanto ele entendia que valeria a pena passar pelo que ele passou na cruz para cumprir um propósito, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Nós devemos lembrar da paixão de Cristo, devemos lembrar do desejo que estava no coração de Jesus de ir àquela cruz por mim e por você. E isso é importante. Então paixão nós podemos lembrar, quando nós falamos dentro desse quesito aí, por mais que essa paixão seja mal interpretada, mas a paixão, de certa forma, ela é representada por algumas atitudes chaves, e aqui tem algumas atitudes aqui diz assim, a paixão pode ser mal interpretada, mas para nós a paixão é representada por algumas atitudes chaves. Não as manifestamos o tempo todo, mas se temos paixão, elas estarão presentes em algum momento. Primeiro, fervor espiritual, intensidade espiritual, perseverança, tenacidade. Uma pessoa que tem paixão, ela tem essas características, fervor. Eu gostaria que pensasse um pouquinho, que você também analisasse comigo nessa questão aqui da paixão. Quando se fala de uma pessoa apaixonada, se fala de fervor, se fala de tenacidade, se fala realmente de uma pessoa perseverante, se fala de uma pessoa que tem intensidade. Nós podemos hoje trazer isso para o nosso tempo hoje. Quem sabe você que é líder, você que hoje é um membro dessa igreja, nós precisamos analisar qual é a intensidade que nós temos tido para com Deus, com qual nível de fervor espiritual nós temos hoje aplicado nas coisas espirituais, naquilo que nós propomos fazer para Deus. Paulo, ele nos fala que nós devemos realmente sermos pacientes na tribulação. Paulo fala que nós devemos ser perseverantes na oração, precisamos realmente nos alegrar na esperança, mas também Paulo, ele fala também que nós devemos servir a Deus com fervor espiritual, devemos sermos fervorosos de espírito, e nós precisamos lembrar disso. Eu gostaria que você, nessa segunda-feira,
esse processo que nós teremos aí de várias segundas-feiras também, desenvolvendo esse assunto, que nós começássemos essa segunda-feira fazendo essa análise da nossa vida, esse termômetro espiritual da nossa vida, quanto à paixão. Como é que está a nossa paixão? Se tivéssemos hoje uma capacidade de medir a nossa paixão, se tivéssemos hoje um termômetro com essa competência, qual que é o nível do nosso fervor espiritual? Qual que é o nível da nossa paixão por aquilo que fazemos para Deus? Porque às vezes não é só o que fazemos, mas é o como fazemos. Como nós estamos hoje fazendo para Deus? Às vezes nós estamos hoje pensando dentro dessa quarentena, desse tempo de tanta morbidez, de tanta, às vezes, acomodações. Nós precisamos tomar cuidado para que esse tempo que nós percebemos de um isolamento social tenha levado muita gente a um isolamento espiritual. Tem levado muita gente a uma frieza, a uma morbidez espiritual. E nós precisamos hoje saber que a paixão é algo que precisamos realmente manter em alta na nossa vida. Porque uma pessoa sem paixão naquilo que ela propõe fazer, ela passa a ser apenas uma pessoa que responde pela obrigação. Uma pessoa sem paixão naquilo que ela realmente executa, ela faz apenas pelo protocolo. E eu gostaria que você pensasse, como é que está o nosso coração relativo a 2 anos atrás ou a 3 anos atrás? Lembra-se de que quando nós percebemos, às vezes, aquilo que faríamos realmente com resultado, com alegria, aquilo que deveríamos investir com intensidade, com fervor, parece que hoje já não existe mais empolgação, parece que já não há mais vibração, parece que o nosso coração já não celebra mais. Então eu gostaria que você pensasse comigo sobre essa necessidade. O líder eficaz é aquele líder que entende o poder da paixão. O líder eficaz é aquele que sabe que o que ele está fazendo é como para o Senhor. Ele sabe que aquilo que ele está fazendo é como para Deus. Essa motivação do nosso coração faz toda a diferença. Essa motivação, ela nos impulsiona a atingirmos os nossos resultados como para Deus. Não é apenas resultado só pelo resultado, é fazer como para o Senhor. É saber que é do Senhor também que virá toda a nossa recompensa. Então eu gostaria que você analisasse comigo esses pontos da paixão, seja no fervor, na intensidade, na perseverança, seja na tenacidade. Será que hoje nós pudéssemos hoje fazer uma sondagem, um autoexame? Nós estamos hoje encharcados dessa paixão? Então eu gostaria que você pensasse, guardasse esse versículo lá de Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. E eu gostaria que você pensasse comigo algumas coisas sobre a paixão. Eu gostaria que nós pudéssemos aprender um pouquinho sobre esse assunto. Por que a paixão é tão importante? Primeiro, nós temos aqui, é o primeiro passo para qualquer realização. Nós sabemos que aqui nós já temos aqui alguns pontos interessantes. Porque aqui nós estamos falando agora do poder da paixão. Agora, por que a paixão é tão importante? Então lembre-se, primeiro ponto, é o primeiro passo para qualquer realização. Qualquer coisa na vida que você almeja realizar, qualquer coisa na vida que você almeja conquistar, nós sabemos que a paixão precisa estar presente. Ninguém consegue vencer na vida, ninguém consegue alavancar na vida sem paixão, sem uma tenacidade, sem uma perseverança, sem uma vontade de vencer. Se você estudar as biografias dos grandes vencedores, seja na parte esportiva, seja na vida secular, seja na conquista hoje também empresarial, todos tiveram no coração a fome de vencer, o desejo forte de alcançar. Ninguém chega ao pódio à toa.
Ninguém chega a ser o que é numa história de conquista à toa. Nós sabemos disso. Isso é muito importante a gente entender. Então, é o primeiro passo para qualquer realização na vida. Ninguém chega realmente a avançar numa liderança à toa. Nós precisamos lembrar disso. Se nós queremos hoje realmente resultados como para Deus, precisamos desse coração apaixonado. Jesus, ele foi o homem que ele foi e ele triunfou por causa da paixão. Nada segurou ele, nada impediu ele de ir à cruz, de cumprir a missão e o propósito. Por isso que nós lembramos, quando falamos paixão de Cristo, lembramos de tudo que ele fez por nós, de todo o triunfo dele ali na cruz, por todos nós. Segunda coisa, a paixão era importante porque ativa o potencial, ela desperta o potencial, ela nos impulsiona, ela nos leva a ir um pouco mais além. Tem muitas pessoas hoje acomodadas, tem muitas pessoas hoje que pensam que o estágio dela é o limite hoje que ela está. Não, você pode ir um pouco mais longe, nós podemos melhorar, mas só uma pessoa apaixonada entende que ela pode ir mais longe, ela pode alavancar mais. Só uma pessoa apaixonada, ela sabe que ela pode realmente ser mais faminta, então ela ativa o potencial. Ela também impacta a vida de outras pessoas, mudando-as. Uma pessoa apaixonada, ela não consegue ficar só para si, ela influencia outros, ela consegue arrastar outros consigo, ela consegue, porque uma pessoa apaixonada, ela consegue realmente contagiar outros, porque aquilo está vivo dentro dela, aquilo está queimando dentro dela. Quem sabe hoje, querido, nós não precisamos voltar a sonhar com a colheita, a sonhar com a missão que Deus nos confiou, como outrora. Lembra-se quando nós começamos o projeto hoje de crescimento do reino na cidade? Quando nós começamos o nosso trabalho dos pequenos grupos? Nós precisamos voltar a incendiar outros com a nossa atitude, com o nosso coração aceso em Deus. Precisamos voltar a lembrar que outras pessoas poderão ser impactadas com a nossa paixão. Paixão por Deus, paixão pela palavra, paixão pela oração, paixão pela missão. Precisamos lembrar que outras vidas serão impactadas, ao ponto de ajudá-las a serem transformadas. Outra coisa, a paixão também, ela estabelece e mantém as nossas prioridades. Quando você tem paixão naquilo que você estabelece como prioridade, essa chama te mantém focado. Quando você perde a paixão, qualquer coisa desvia você do foco. Qualquer coisa te faz paralisar. Quando você perde a paixão, qualquer coisa te desanima. Qualquer meia dúzia de conversas te paralisa, te faz desistir. Mas quando você tem a paixão, você não perde o foco, aquilo que é prioridade. Você sabe para onde você está indo e você sabe por que você está indo. Outra coisa, porque a paixão, ela faz o impossível acontecer. Nós sabemos que quantas histórias extraordinárias nós temos na vida de grandes heróis da vida secular, personagens da Bíblia, que por causa da paixão superaram os obstáculos, fizeram parte de um grupo de elite de superação. Nós sabemos que uma pessoa apaixonada faz o impossível acontecer. Aquilo que às vezes nós achávamos que não tinha mais jeito, mas uma pessoa, quando ela coloca isso no coração, ela é impulsionada a ir além daquilo que chamamos hoje que é média. Uma pessoa apaixonada, ela sai do nível da mediocridade, ela supera as expectativas. Uma pessoa apaixonada também, ela é importante, a paixão é importante porque é uma proteção espiritual. A paixão é uma proteção espiritual. Nós sabemos muito bem que essa paixão, ela é uma proteção, por quê? Porque o inimigo, ele nos ataca. Ele trabalha 24 horas para que essa paixão, ela vai se esvaziando, ela vai sendo minada. Às vezes nós começamos a nos engajar muito nas coisas desse sistema e daí a pouco o nosso amor, ele está se esfriando. O primeiro amor, ele vai embora. É por isso que a primeira carta que nós temos lá, das cartas de Apocalipse, de Éfeso,
Nós temos ali uma palavra para o pastor de Éfeso, de muitos elogios a essa igreja, mas aquela igreja também recebe uma reprimenda de que aquela igreja tinha perdido a paixão, tinha perdido o primeiro amor, tinha abandonado o primeiro amor. E nós sabemos que nós precisamos tomar cuidado para não perdermos essa paixão pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Nós precisamos sempre olhar para dentro de nós, porque às vezes tantas coisas nos fascinam, tantas coisas consomem a nossa energia, consomem os nossos esforços, e nós precisamos voltar a sermos apaixonados pela presença de Deus, a termos paixão pela palavra, a termos paixão pela missão, por aquilo que Deus nos confiou como propósito também. Eu sei que isso é importante. Hoje, mais do que nunca, nós somos chamados novamente a sermos pessoas apaixonadas, para que a nossa vida espiritual ela seja protegida, para que a nossa vida espiritual ela seja guardada. Quanto nós precisamos voltar sempre e olhar hoje para a nossa vida, quanto à presença de Deus. Tem pessoas que se perderam no processo, dentro da caminhada, desse engajamento, até mesmo quanto à obra. Às vezes está tão envolvido com as coisas da obra de Deus, mas está tão longe de Deus, tão distante, está muito próximo da obra, mas pouco de Deus, porque a paixão se foi, a paixão se esvaziou. Às vezes já o coração já não tem mais alegria mais em Deus, já não tem mais quebrantamento, já não tem mais abertura para o novo de Deus. Então isso é muito importante. Outra coisa importante aqui, quando perdemos a paixão, quando é que acontece? Quando é que nós temos essa perda? Aqui nós temos aqui algumas coisas interessantes. É quando deixamos que uma visão se torne comum e sem valor. Quando uma visão ela se torna comum e sem valor, nós começamos a perder a paixão. Vamos lembrar dessa palavra visão. Visão, quando deixamos que uma visão se torne comum e sem valor. Uma coisa interessante, visão nada mais é do que uma imagem, né? Uma imagem que é produzida e que gera em nós paixão. É uma imagem que é produzida, que produz paixão. Nós precisamos lembrar que nesse tempo que nós estamos hoje falando desse primeiro ponto aqui, eu gostaria de levar você a pensar comigo. Quantas coisas que nós começamos com o conceito certo, com o entendimento certo na nossa vida, e aquilo era de grande valor, uma visão que Deus nos deu, era de tão grande valor, mas que hoje já se tornou comum. Às vezes nós perdemos a visão do senso do valor espiritual, e aí daí a pouco aquilo que deveria ser levado tão a sério, mas porque perdemos o senso do valor daquela visão, da espiritualidade, e nós paramos então de aplicar o nosso coração. Quantas vezes começamos um projeto, e esse projeto ele agrada a Deus, ele promove a glória de Deus, mas daí a pouco aquela visão que nós tínhamos desenhado, aquela imagem que foi produzida pelo Espírito de Deus, daí a pouco passa-se sem valor, porque nós priorizamos outras coisas, nós às vezes focamos em outra coisa. É por isso que está dizendo, é quando deixamos que uma visão se torne comum e sem valor. Será que aquilo que Deus gerou em nós, no que tange as pessoas serem alcançadas, aquilo que o Espírito de Deus gerou em nossa mente como igreja, nosso coração como igreja, será que hoje tem o mesmo valor de outrora? Será que a sua célula hoje, que você lidera, que você serve, será que ela tem a mesma intensidade, o mesmo valor que tinha outrora? Será que a visão da colheita hoje, ela continua queimando dentro de nós? Será que ela continua acesa dentro de nós? Será que nós temos hoje alimentado dessa paixão pelas pessoas, pelas vidas salvas? Segunda coisa aqui que nós temos aqui, quando somos dominados pela rotina, também nós podemos perder a paixão. A rotina pode nos
fazer perder a paixão. Quantas vezes a nossa rotina passa nos como dominar? Às vezes a nossa rotina nessa caminhada da vida em tantas coisas, às vezes nos faz realmente perder a alegria. Quando a nossa vida passa a ser apenas rotina, nós corremos um risco muito grande. Quando a rotina passa a nos dominar, que aquilo já não é feito com prazer, aquilo já não é feito com entusiasmo, aquilo é apenas feito de forma mecânica, nós temos que olhar com carinho o nosso coração. Nós não podemos, nesse tempo que vivemos, deixar que a rotina venha nos dominar. Quando eu falo rotina, eu não estou apenas dizendo a repetição do ato, mas a motivação que qual nós empenhamos em fazer aquilo. Porque quando nós deixamos que a rotina nos domine, nós entendemos que passamos a ser os mecânicos, a fazer por fazer, a fazer apenas com um protocolo, mas não com a motivação em Deus, não mais motivado no Senhor, não mais com celebração, não mais com alegria, não mais com entusiasmo. Então isso é muito sério, nós precisamos olhar isso aqui com muito cuidado. Quando começamos a depender de uma motivação externa, também a paixão ela pode realmente se perder. Quando nós dependemos do holofote externo, quando nós dependemos de aplauso externo, quando nós dependemos de tapinhas nas costas, isso é muito perigoso. Nós entendemos o valor das motivações externas, entendemos do reconhecimento é importante, mas nós não podemos viver em função disso. Nós não podemos perder a nossa paixão por Deus e nem por aquilo que fazemos para Ele, por causa das motivações externas. Porque pode ser que você não seja reconhecido pelas pessoas, mas Deus sabe. É melhor nós termos o aplauso do céu do que apenas o aplauso da terra. É melhor nós sermos conhecidos pelo céu do que só apenas ser conhecido pelos homens. Então nós temos que tomar cuidado com a rotina. E também quanto à motivação externa. Quando nos permitimos ser contaminados pela apatia do mundo, é quando a apatia chega também. Quando a nossa vida não tem mais vibração, quando a apatia toma conta, quando que eu chamo de apatia, pessoas que estão consumidas agora por uma indiferença muito grande na sua vida. Agora já não há nada que o impulsiona, não há uma motivação interna que o leva a uma ação. Quando falamos de motivação, é um motivo para agir. E a apatia elimina. A apatia nos paralisa também. A apatia, ela nos faz improdutivo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a paixão ela se perde dentro dessa apatia desse mundo. E a apatia do mundo, como eu me refiro, é quando nós começamos a nos perder. É quando o nosso interesse pelas coisas agora que são valores eternos, aquilo que salta para a eternidade, aquilo já não mais mexe conosco, aquilo já não mais é a nossa alegria. Então que Deus nos ajude, querido, que nós possamos tomar cuidado com a apatia do mundo, para não perdermos a paixão por Deus e pela sua causa. Vamos ver aqui agora um último ponto para terminar com vocês, como manter a paixão e o fervor. Agora, como manter? Vamos analisar aqui algumas coisas bem básicas aqui. Aqui nós temos reative a sua comunhão com Deus. Eu gostaria que você, líder, nessa primeira palavra de segunda-feira, que nós pudéssemos levar muito a sério essa palavra, reativando a nossa comunhão com Deus. Eu sei que a maior estratégia do diabo é nos fazer realmente trazer a ruptura da nossa comunhão com Deus, porque a chave da nossa vida em todas as áreas é a nossa comunhão com Deus, a nossa conexão com o Pai. Nós sabemos que a mesma estratégia que foi elaborada por Satanás lá no Éden, ele continua trabalhando hoje. Ele trabalhou para quebrar a comunhão de Adão, para criar uma disruptura. E hoje também ele trabalha para roubar o nosso maior patrimônio, que é a nossa comunhão com Deus. Se nós queremos manter a nossa paixão, vamos manter acesa a nossa comunhão com Deus. Vamos manter a nossa vida impregnada dessa graça de Deus. Dessa graça de Deus. Ele é a nossa fonte.
É nele que nós podemos hoje manter o nosso coração aceso, manter a nossa vida fervorosa. É nele que nós podemos manter o nosso coração ardendo. Segunda coisa, ande com pessoas que possuem a mesma paixão. As nossas conexões, elas fazem diferença. Tem pessoas hoje que elas estão se conectando com pessoas cheias de pessimismo, pessoas sem expectativas, pessoas sem perspectiva em nada. Vamos andar com pessoas que são águias, vamos andar com pessoas que nos impulsionam, que nos faz olhar para frente, que nos faz perseverar em Deus, que nos faz manter a nossa chama acesa. Quantas pessoas hoje elas estão perdendo paixão porque as conexões da vida dela são conexões perigosas, venenosas, conexões que às vezes traz a pessoa para uma frieza espiritual. Tem muitas pessoas hoje que conectam só para os hobbies, só fazem conexões para piadinhas, só fazem conexões às vezes para o churrasco, mas nós precisamos muito mais do que ter conexões para meros encontros. Precisamos ter conexões que nos levanta, que nos impulsiona para o mais de Deus, para vivermos o mais de Deus. Então vamos lembrar dessa parte aqui. Vamos tomar cuidado, vamos andar com pessoas que também possam exalar a paixão. Pessoas que tenham fome de Deus, fome de fazer a vontade de Deus, fome de realizar a obra de Deus. Como é importante. Jesus, quando ele estava ali em João 4, os discípulos chegam com comida, Jesus fala assim, não, eu tenho uma comida, eu já tenho uma comida. E nós sabemos que Jesus fala assim, que a comida dele era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Essa era a fome de Jesus, era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. E nós sabemos muito bem o que era realizar a obra. Era libertar os cativos, era amar pessoas, era ensinar, era trazer às pessoas paz. Essa era a vontade que imperava na vida de Jesus. E nós temos aqui uma outra coisa interessante, também reconheça as necessidades de ligações espirituais. Aqui nós precisamos lembrar. Reconhecer a necessidade de ligações espirituais. Precisamos mais do que nunca hoje dessas ligações espirituais. Precisamos de estarmos entendendo que somos interdependentes. Nós não podemos construir uma vida espiritual na solidão. Não, nós podemos até ter solitude, mas precisamos uns dos outros. Precisamos realmente entender que nós nos precisamos. Nós precisamos entender que, como dizem Gálatas, carregar a carga uns dos outros. Nós precisamos aprender que o corpo é ele que faz a diferença, não é apenas um membro. Todos são interdependentes, então essas ligações espirituais são importantes. Nós precisamos lembrar, se queremos manter a nossa vida acesa, precisamos realmente entender essa necessidade de ligações espirituais. Precisamos sermos alimentados, precisamos sermos edificados realmente no corpo de Cristo. E a outra aqui renove a convicção do seu chamado para servir a Deus nessa visão. Precisamos lembrar aqui, renove a sua convicção do seu chamado para servir a Deus nessa visão. Eu sei que muitas vezes as pessoas hoje, elas estão fazendo muita coisa mais por aceitação, mas nós precisamos fazer por Deus por convicção. Muito mais do que qualquer coisa, nós precisamos tomar cuidado. Porque quando nós buscamos fazer as coisas apenas por aceitação, nós podemos ser decepcionados. Mas quando nós fazemos por convicção, nada irá nos parar. Então, para manter a paixão, precisamos manter a convicção de que Deus nos chamou para realizar a obra dele, para realizar a vontade dele. Nós já temos um chamado dele, nós já temos um chamado do Senhor. E aqui no livro de 2 Timóteo 1:9, eu quero ler com vocês para terminar. Diz assim, 2 Timóteo 1:9, diz assim, que nos salvou e chamou com uma santa vocação,
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes do tempo dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a corrupção pelo Evangelho. Então, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, e não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Nós sabemos que Deus já nos chamou. Ele já nos chamou. A questão é se nós estamos atentos à voz dele, a essa voz. Ele nos chamou antes do tempo dos séculos. Deus já tinha um projeto para a minha vida e para a sua vida. Em Cristo Jesus nós somos salvos, fomos chamados. Não só a salvação, mas para um propósito, para uma missão. E que essa convicção possa nos impulsionar, aqui renove a convicção do seu chamado para servir a Deus nessa visão. E a visão que eu falo aqui é a visão da colheita, é a visão de estabelecer o reino, é a visão de sermos embaixadores, é a visão de sermos hoje realmente embaixadores do reino, é a visão que nós temos hoje da parte de Jesus de fazer discípulos de todas as nações. É a visão que Deus tem nos dado como igreja, de sermos hoje promotores da glória dele nessa terra, através das boas novas. É a visão de povoar o céu, é a visão de realmente entender que nós somos chamados para aumentar a população do céu. Que Deus nos ajude, porque aqui está dizendo que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já sonhava comigo e com você, Deus já nos apostava em nós, acreditava em nós, para fazer a sua vontade. Que essa convicção esteja dentro de mim e dentro do seu coração. Que você não permita que o diabo venha trazer ao seu coração alguma dúvida do quanto ele acredita em você, o quanto ele acredita no seu chamado, o quanto ele realmente tem nesse tempo depositado em nós essa expectativa, o quanto ele quer nos usar. Então, que essa convicção, ela possa realmente estar sendo reativada dentro de nós. Lembre-se, não vamos apenas servir as pessoas por uma carência afetiva, por uma questão de aceitação, mas vamos servir a Ele por convicção de que nós somos chamados em Cristo, que nele nós somos salvos e nele nós somos chamados para as boas obras. Nós somos desenhados por Deus para boas obras, para realizar uma obra extraordinária, para realizar uma obra poderosa. Que Deus te abençoe, querido. Eu gostaria que nós pudéssemos refletir nessa palavra. Eu gostaria que nessa primeira segunda-feira fosse uma segunda-feira de um alavancar na nossa agenda pessoal, ministerial, profissional. Quem sabe você hoje olha para a sua profissão sem muita paixão. Quem sabe você olha para a sua vida hoje sem muita perspectiva, mas que essa fome de vencer, essa fome de agradar a Deus, essa fome de realizar a vontade dEle, possa estar impregnada no meu coração e no seu coração. Que esse fogo de Deus venha novamente sobre nós. Que o Espírito de Deus possa incendiar o nosso coração novamente. Que esse fervor, que essa intensidade, que essa perseverança, essa garra possa estar também sendo ativada no nosso coração. E a minha oração hoje é que Deus te levante, é que Deus te potencialize, é que o Espírito Santo venha te capacitar para que nós venhamos viver um tempo que ainda não vivemos. Vamos lembrar, líder eficaz é aquele que ele está impulsionado pelo poder da paixão, por esse entusiasmo, por esse fervor, em nome de Jesus. Vamos lembrar, vamos colocar no nosso coração, de que tudo quanto fizermos, vamos fazer como para o Senhor, vamos fazer como para Deus. Eu quero orar com você, quero lembrar você que
nas segundas-feiras, seja você hoje um cooperador também nesse projeto, para você levar também para a sua célula, para a sua liderança. Quero pedir aos supervisores, aos coordenadores, que nos ajudasse a promover essa agenda para que nós venhamos sermos impulsionados e sermos alavancados para viver um tempo poderoso nessa geração, um tempo poderoso nesse tempo. Eu sei que esse é um tempo da pandemia, onde precisamos voltar a sermos acesos de Deus. Nesse tempo dessa quarentena, onde às vezes percebemos que há uma percepção, que há muita gente sendo tomado por uma frieza. Mas eu quero estimular você, quero desafiar você a voltar a sonhar, desafiar você a voltar a sonhar os sonhos de Deus, a serem apaixonados pela palavra, pela oração, mas vamos voltar também à paixão pelas colheitas que Deus tem para realizar em cada célula, pela colheita que Deus tem para fazer na nossa cidade. Por que não dizer nosso Brasil? Nós sabemos que esse é um tempo que nós não podemos tirar os olhos das pessoas, se nós queremos influenciar. Lembramos que no começo da palavra eu disse que liderar nada mais é influenciar. Que Deus te use nesse tempo para influenciar. Que sejamos sal dessa terra, que sejamos luz deste mundo e que nós venhamos, através da nossa vida, promover a glória de Deus, fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Que Deus te abençoe, querido. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus para que Deus nos ajude, para que o Espírito Santo nos fortaleça nesse tempo. Creio que nós vamos viver ainda uma grande obra do Espírito Santo, uma grande obra do poder, da graça dele. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos neste momento, nesta segunda-feira. Essa primeira segunda-feira eu quero declarar, Deus, que o Senhor venha incendiar os nossos corações, que o Senhor venha nos fazer realmente cada dia líderes fervorosos, que nós venhamos, Pai, manter a nossa intensidade em Ti, que a nossa paixão, ela continue viva pelo Senhor, viva, Deus, pela palavra, pela Sua presença, pela missão que o Senhor nos confiou. Deus, quantas pessoas estão desistindo, quantas pessoas estão abrindo mão do chamado, quantas pessoas estão desanimadas, Deus. Traz um novo fôlego, traz um novo ânimo para essa pessoa, Deus. Traz, Deus, no coração desse líder, Pai, algo que só o Senhor pode gerar, Deus, que é fome espiritual. Espírito Santo, venha fortalecer, faz do fraco forte. Eu quero ministrar sobre toda essa liderança, sobre cada membro dessa igreja, sobre cada líder, Pai, que o Senhor tem chamado para esse tempo. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Pai, por esse tempo de dedicação ao Senhor. Espírito Santo, receba, Deus, esse tempo como um ato de adoração, uma oferta ao Senhor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um abraço a todos vocês. Quarta-feira estamos juntos às 20 horas e domingo 2 horários. E na próxima segunda vamos continuar com esse tema liderança eficaz. Um abraço a todos vocês, no nome de Jesus.